Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, eu quero fazer a leitura onde Paulo está tratando de um assunto de coleta de ofertas para as igrejas da Judéia. O texto diz assim em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, não na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, e assim também abundeis nesta graça. Eu não vou pedir sua oferta, não. Eu não vou pedir nenhuma ajuda financeira. Eu quero apenas a tua atenção. Eu quero, através desse texto, mostrar para você, através da Bíblia, que ainda hoje existem igrejas semelhantes às igrejas em que Paulo está se reportando aqui. Em primeiro lugar, Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para as igrejas dos Coríntios, uma igreja bem localizada, bem situada, uma igreja com um poder aquisitivo muito bom, uma igreja que tinha condições materiais para ajudar, para suprir necessidades de outras igrejas. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Ela deveria ter tudo, ela deveria estar muito bem estruturada internamente, mas de repente ela não estava tão preocupada com as igrejas ao redor do mundo, porque não eram da família, não era da denominação dela. A outra igreja em que esse texto está se reportando é a igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia, em que estava precisando, estava necessitada de uma ajuda, e por isto Paulo enviou um dos seus auxiliares para que pudesse levantar, fazer uma coleta para suprir as necessidades da igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia. E a terceira igreja, e é essa que eu quero me render, quero louvar o Senhor, é a igreja da Macedônia. Olha, um lugar sem muitos recursos, e conforme o texto que nós lemos aqui, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu acho interessante que esta igreja enviou cartas, mandou alguém, um mensageiro, para suplicar, para rogar ao apóstolo Paulo, olha que coisa maravilhosa, para que eles pudessem participar da assistência aos santos. 3 igrejas nesta época, e parece que mudou, parece que a igreja dos Coríntios se conscientizou, parece que a igreja de Jerusalém não teve mais necessidade, e parece que a igreja dos macedônios, ela não existe mais, mas não é verdade. Este texto descreve Paulo testemunhando das igrejas da Macedônia. Este texto nos norteia, nos situa
de algumas coisas que eu quero compartilhar aqui nesta breve meditação. Infelizmente, a situação ainda continua a mesma, não foi resolvida. Paulo conseguiu suprir, ajudar a igreja da Judéia através das igrejas da Macedônia, mas ainda hoje continua o mesmo filme, a mesma coisa. Se fôssemos escrever hoje uma epístola, nós poderíamos usar o mesmo texto. Coisa maravilhosa é essa atualidade da palavra de Deus. Infelizmente a situação ainda não foi resolvida, pois hoje existem igrejas necessitadas, semelhantemente a Jerusalém, só com outros nomes e em outros lugares. Existem igrejas pequenas, igrejas que as pessoas são muito humildes, mas Deus quer que exista igreja lá. Deus não quer só que tenha igreja grande e rica. Deus quer igrejas nos lugarejos, nos povoados, na beira da estrada. Já viajei tanto e ao viajar eu ficava observando igrejas tão pequenas que eu acho que cabiam ali dentro apenas 20 cadeiras. Mas hoje também existem igrejas abastadas, semelhantemente a dos coríntios, só com outros nomes em outros lugares. Igrejas que estão na mídia, igrejas que estão jogando fora equipamentos novos, porque adquiriram equipamentos de nova geração. E ao invés de procurar igrejas que poderiam utilizar estes equipamentos que não são mais úteis para elas, elas vendem, fazem leilões ou jogam fora. Mas existe e ainda continua existindo igrejas generosas, igrejas muito comprometidas, não apenas com a sua denominação, mas acima de tudo com o reino de Deus. Semelhantemente às igrejas da Macedônia, também com outros nomes e em outros lugares. Existem igrejas tão poderosas, que às vezes elas não estão cuidando nem das próprias igrejas da sua denominação. Mas eu estou pedindo a Deus para nos ajudar a sermos uma igreja não igual a da Judéia, não igual a dos coríntios, mas uma igreja igual e semelhante às igrejas da Macedônia, que fizeram questão não somente de eles exigiram, eles rogaram, eles suplicaram ao apóstolo Paulo: nós queremos fazer parte disso, nós queremos participar deste momento para ajudar as igrejas de Jerusalém. Qual é a sua igreja? Com que a sua igreja está envolvida? O seu pastor está comprometido com o quê? Isso é importante. Ore por ele, ore pela igreja, e que as nossas igrejas, as igrejas do Senhor Jesus, não sejam tão necessitadas como as de Jerusalém e não tenham tantos recursos conforme as dos coríntios, que tinham um espírito muito pobre, mas que nós tenhamos o espírito das igrejas da Macedônia. E não somente em questões financeiras, mas de ajudar, de chegar junto das comunidades, de anunciar Jesus, a solução de todos os problemas. É isso que Jesus quer que a sua igreja faça e viva neste mundo. Que a graça, a paz do Senhor sejam multiplicadas na tua vida de maneira rica e abundante.